Olha, já estamos de volta e pais de 4 adolescentes vivem um drama em Camboriú. As filhas saíram de casa e estão há dias sem dar nenhuma notícia. Acompanhe. A sensação de chegar em casa e não encontrar seus filhos. É esta dor que 4 famílias de Camboriú enfrentam dia após dia. Jocinélia Manuel Luiz, 14 anos, Alexandra Padilha Soares, 16 anos, Andriele Fidel Polidano, 17 anos, Jéssica de Góes Carneiro, 17 anos. Já há dias, elas não retornam para casa e seus pais não têm nenhuma notícia do paradeiro das filhas. Elas compõem a estatística de desaparecimento na cidade. No ano passado, foram registrados em Camboriú 40 casos no Conselho Tutelar. Um momento muito triste. Nós que acompanhamos desde 2003 os casos aqui de Camboriú, esse fato de estarem ao mesmo tempo 4 adolescentes desaparecidas é a primeira vez que isso ocorre aqui em Camboriú. Acreditamos que não há essa relação, elas não estariam juntas. E por outro lado, a gente observa também o desespero dos pais. Muitas vezes os pais ficam abalados ao ponto de irem a um hospital. Muitas vezes os pais procuram os filhos em IML e já acham que não vão rever novamente os filhos. As meninas não têm ligação umas com as outras. Segundo o Conselho, o desaparecimento na mesma época não passa de uma fatalidade, mas que deve servir de alerta para outros pais. O problema maior hoje, nós acreditamos, que é o contato que eles têm com a parte exterior em função das redes sociais. O jovem ele está hoje sem contato com a família no diálogo e ele tem muito contato, mais do que necessário, em função com pessoas que ele não conhece. Ele faz amigos com pessoas que ele não sabe quem é, ele se envolve com pessoas que não sabe quem é, e nós tivemos justamente isso. Muitos jovens que saíram de casa para o encontro de pessoas que nunca viram. Jocinélia, Alexandra e Andriele estão desaparecidas entre 3 e 4 dias. Já Jéssica, há 15 dias, não dá notícias a seus familiares. Ela deixou um filho ainda bebê. Segundo moradores da região, Jéssica teria sido vista aqui, às margens da BR-101. Os indícios apontam que ela estaria envolvida com drogas. Seus pais e o Conselho Tutelar vieram à sua procura, mas não a encontraram. Antes de desaparecer de casa, a outra menina, Alexandra, deixou um bilhete para sua mãe. Fui embora para nunca mais voltar. Mas e se voltar? Como a família deve reagir? Segundo o Conselho Tutelar, compreensão e carinho devem ser os principais cuidados. Nós orientamos que, no primeiro momento, deixe o trabalho para o Conselho Tutelar, para os psicólogos, essa parte de por que você fez isso, aonde você foi, isso aí teria que ser mais para um profissional. A questão que o pai e a mãe não deve existir cobrança assim que o adolescente aparece. Deve sim existir diálogo, amor, carinho, atenção. Trate o adolescente, trate o seu filho, a sua filha, como se nada tivesse acontecido. Busque conquistar novamente o amor e a confiança dele. As buscas continuam e as redes sociais podem ser as principais ferramentas de auxílio. Para qualquer informação, o Conselho Tutelar de Camboriú atende pelo telefone 3365-5251 ou no 8447-6768. Olha, não tem nem o que comentar uma situação dessa, porque não é a primeira vez que isso ocorre. A gente tem percebido cada vez mais essa ausência da família, em alguns casos, quando a gente percebe as pessoas indo embora de casa, jovens como essa. Olha o local onde essa menina foi parar, gente, 17 anos. Agora, vocês perceberam um detalhe, tem uma com 17 anos, já tem filho. Enfim, olha, aí se envolve pela internet, os pais muitas vezes acabam afrouxando um pouco o controle, usa a internet do jeito que quer, conversa com todo mundo, não tem nenhum controle e aí dá no que dá. É aquela história, muitas vezes, eu não vou prender minha filha, eu não vou prender meu filho, a justiça, os direitos do adolescente hoje tirou muito da responsabilidade dos pais, quer dizer, não que tirou, mas limita os pais. O pai encosta a mão num filho desse, dá uma palmada, alguma coisa, vai do lado de fora, procura o conselho, faz uma denúncia, o cara vai em cana. Olha, é complicado, Eu acho que enquanto não houver punições mais severas para qualquer tipo de crime,
Enquanto não acontecer algo de mais grave, né, nesse sentido de apertar o rigor da lei, principalmente para jovens, eu acho que essa situação, a tendência é piorar. A gente vê jovens como essa, e a gente acompanha muito Camboriú. Você sabe por quê? Porque em Camboriú, o pessoal lá faz um trabalho muito sério, e eles vão atrás mesmo. Nós já vimos tantas situações apresentadas aqui no nosso jornal, com jovens que saem de casa. Eu lembro de uma situação, já há muito tempo isso, de uma menor que alegava ser vítima de estupro. Só que tem um detalhe, essa menor reclamou que ela estava num local e passou um rapaz e deu carona para ela e para a amiga dela. A amiga dela desceu num determinado lugar e ela continuou com esse rapaz. E aí, no meio do caminho, ela alega que ele tentou estuprar. Aí, sabe que horas eram isso quando aconteceu? 4 horas da manhã, ela era menor. Ela devia ter uns 14, 15 anos. Aí eu te pergunto, né? 14, 15 anos, de madrugada na rua. Aí o outro, acabamos de ver uma matéria, um jovem com uma arma, um 22 dentro da mochila, 16 anos. Onde nós vamos parar? Ou nós vamos botar regra nisso aí? Ou vamos voltar a dar o pátrio poder à família? Deixar o pai e a mãe decidir? É muito fácil, muitas vezes, você comentar um assunto desse quando você não está sentindo na pele isso, sabe? Mas é difícil para um pai e uma mãe, muitas vezes, ver o filho passando por isso, e às vezes um puxãozinho de orelha, um castigo, uma atuação mais rígida poderia mudar essa história. Mas aí as facilidades, que a gente acha que o filho pode tudo, é aquela história que a gente falou ontem aqui com relação à corrupção, é que a gente fala que às vezes em casa você negocia, filho, faz isso que eu te dou isso. Aí o dia que você não tem para dar, os filhos te mandam para aquele lugar, né? E fazem o que bem entendem e você não tem o que fazer, né?